Boa noite, aqui é a Cláudia Lopes, começando novamente a transmissão, deu um probleminha aqui, vamos ver se dá certo, vou chamar a minha convidada já já. Essa é mais uma live musical e a minha convidada é a Lopes. Vamos ver se dá certo. Ah! É um momento de comemoração agora, um momento de comemoração. Quando eu vejo as duas fotinhas. Mas você sabe que eu acho que eu cliquei em alguma coisa, ali aparecia aquele botãozinho do Reels. Algum botão que eu cliquei Hum, errado. E aí eu não conseguia. Acho que fui eu que comecei errado, então. Deve ter sido por isso. Ai, mas que bom. Então, né, eu tava começando falando que agora, né, esse projeto das lives era um projeto de falar sobre a escola inclusiva, não a escola só voltada para só a preocupação de pensar nas crianças com deficiência, alguma diferença significativa, mas uma escola que seja para todos de fato, que tenha essa preocupação em acolher todos os alunos, né? E um dos temas que eu falei bastante aqui nas lives foi a questão da educação musical. Essa é a minha terceira live musical, eu fiz uma com o Rodolfo Jonasson, depois fiz outra com a Lisbeth Soares e hoje estou fazendo com a Rosana Lopes, né? Os três aí, educadores musicais, e a gente foi conversando, vamos conversar de diferentes aspectos aí desse assunto, né? Aí, então, eu queria que você se apresentasse, Rosana, quem é você? eu sou inicialmente pianista. Durante a faculdade, um professor disse que na minha turma todo mundo achava que ia ser pianista internacional, Ah, concertista, essas coisas. Aí o professor um dia disse: Vocês sabem que um dia vocês vão dar aula, né? Fatalmente um dia vocês vão dar aula. Professor Gil Jardim, na todos época. ficaram tristes, começaram a chorar nesse momento, não? Quando... Na minha, meu curso, quem fazia licenciatura era assim a escória, Aham, quem não conseguiu passar para o bacharelado. aham, Mas, né, todo mundo no mundo da lua. aham, Mas quando ele disse isso, que foi em 96, eu acho, aí eu fui começar a estudar como é que se ensina música, né? aham, Porque é uma coisa que as pessoas não as pessoas treinam tanto para tocar bem, tocar rápido, tocar aham. certo, e aí a música fica meio de lado. Acontece um Então é fazer acidente, né? música A e pessoa tem que ensinar música de repente e ela nunca estudou é, isso. um acidente não, é um Um fracasso, né? fracasso, ó, vou ter que ser professor, né? Exatamente. E ninguém sabe o que fazer. Aham, Aí nisso eu tenho, sei lá, eu coloquei na mini bio que eu mandei para você, eu coloquei lá 600 horas de cursos extra, que é o que eu fiz mesmo. Eu fui fazer, a hora que eu comecei, eu fui fazer todos os cursos que eu encontrava aham, sobre métodos e sobre perspectivas e concepções de educação musical. aham. Fiz muita coisa boa e depois de um certo tempo comecei a ver muita coisa ruim. Uhum. Então a minha formação inicial é de pianista, mas hoje eu sou educadora musical. Eu fiz a especialização em educação musical e estou candidata ao mestrado em educação musical também. Uhum. E, nesse meio dessa história toda, eu abri uma loja de instrumentos musicais para o professor de música da escola. E antes disso, eu trabalhei numa universidade à distância, né, ensino à distância. Uhum. E aí que eu comecei a conhecer o perfil do professor de música. Tá. Porque era uma licenciatura em educação musical e tinha desde a pessoa que não sabia nada de música até o clarinetista que se formou na Holanda e Uhum. não tinha o diploma dele, não era válido no Brasil e ele precisava de uma graduação. Aham. Então, nesse meio todo, né, uma coisa totalmente impossível de saber que cada um precisava saber, cada um precisava aprender, que eu comecei a ficar preocupada com essa história do professor na escola, a formação musical do professor da escola. Uhum. E aí com a loja, é uma loja virtual e a gente faz eventos em cursos, né? A gente Aham. participa como expositores em cursos.
E eu falo sempre que é a minha experiência socioantropológica, porque eu fico conversando com centenas de professores e eu vejo de tudo, e aí cada vez eu fico mais preocupada. Ah, Então é mais ou menos isso. Eu sou uma educadora musical preocupada com a educação musical. quando você fala da loja, né, eu fiquei pensando assim que a própria educação musical, né, para você fazer isso de um jeito apropriado, você precisa de materiais que sejam adequados, né? A preocupação com o material para apoiar o ensino de música é uma preocupação importante, né? Então, é uma preocupação, mas acaba às vezes sendo um desvio, Uhum. porque eu falo que a loja é uma escola disfarçada de loja. E tem acontecido muito lojas disfarçadas de aula, né? Uhum. Que a pessoa começa a fazer. Isso é uma concepção de educação musical, né? De fazer atividades. Uhum. Não tem preocupação com o desenvolvimento musical, com processos cognitivos, não, é repetição. Uhum. E aí então eu vou fazer a música do mouse. Então eu tenho a música desse mouse. Meu mouse é Logitech. Uhum. Compre meu mouse Logitech para fazer essa atividade. Senão a música É não vai isso ficar que muito tem. boa, tem que ser assim. E as pessoas realmente acham que se elas tiverem um mouse de outra marca, não vai, a atividade não vai funcionar. Mas essa questão da atividade, né? Então, Eu estava até conversando em uma outra live, como é comum agora você ter muito, você tem páginas no Facebook, assim, que elas oferecem atividades. Atividades para você fazer com os alunos. Então veja aqui quantas milhões de atividades, né? Procure atividades. Então, o quanto que isso se encaixa num planejamento, num objetivo, uma atividade pronta. Você escolhe lá uma sequência de atividades, e aí o que você está fazendo também acaba sendo muito isso, só que ainda com uma outra questão que é a venda de um produto, né? Que eu acho que isso também é muito comum hoje na internet, né? Você parece que é alguma coisa, nada contra a pessoa vender, né? Mas entregue um benefício também, né? Se você está oferecendo uma então, parte essa é a gratuita, né? questão. Por isso que eu falo da escola disfarçada de loja. Uhum. É porque eu, que oficialmente tenho uma loja, eu tenho formação musical, sou professora, dou aula de instrumento, dou aula de teoria num projeto social durante 10 anos. Hoje eu coordeno a área de música de uma escola importante em São Paulo. Mas eu tenho uma loja e eu parece que sou mais preocupada com a educação musical do que vender meus produtos do que muitos professores. Uhum, uhum. Então é uma inversão de Sim, valores, né? mas E foi nisso, assim que eu comecei. acaba tendo, eu acho que isso também é uma questão de credibilidade, né? Porque para as pessoas que são clientes, né, quando você é cliente de um lugar, né, de uma loja, existe uma diferença quando você percebe uma preocupação com a credibilidade daquilo, né? Que você não é só um consumidor que vai passar eles não querem só o número do seu cartão, né? Mas querem entregar de fato alguma coisa que seja boa, né? Eu acho que isso acaba fazendo uma diferença, né? Pelo menos assim, para aqueles É bem isso que eu, intencionados. é isso que eu falo sempre, que a loja para mim é uma experiência socioantropológica. Uhum, Porque você vê um professor de música, ou um professor que trabalha música na aula, ou ele pelo menos acha que está trabalhando, ele aprende uma atividade, vai, se inscreve num curso, paga, esses cursos custam caro, e ele chega lá na banquinha da loja, tem os instrumentos todos numa mesa, e tem um tambor assim em cima da mesa. uhum, E o professor de música pega uma baqueta e bate no tambor em cima da mesa, e o tambor faz poc, poc, poc. uhum, uhum. Ele não sabe que precisa tirar o tambor da mesa porque precisa de ar para a pele vibrar Uhum, e sair o som. Então você olha isso, as primeiras vezes uhum, que eu olhei isso, eu fiquei chocada. Falei, puxa, como é que o professor, como é que essa pessoa dá aula de música se ela uhum. não sabe como bater num tambor? Né? Então, essa história toda que me fez investigar o que seria uma formação mínima para o professor, porque uma outra questão da formação dos professores é aquilo que eu falei também sobre a licenciatura que eu trabalhei e que é comum em muitas licenciaturas.
Eu já conversei com vários professores, inclusive os coordenadores de outras faculdades, e eu falo, porque a licenciatura não forma a pessoa para ser professor de música. Aí uma dessas professoras que eu gosto, uma pessoa que eu gosto muito, falou, nem todas, é verdade, nem todas. Mas a maioria das pessoas que chega na licenciatura não tem formação musical. Na distância mais ainda, porque nos cursos presenciais a pessoa tem que fazer um processo, uma prova específica, tem que tocar. Mas nessa minha pesquisa de qual é a formação básica do professor, a questão é, não adianta você saber tocar muito bem, isso não garante que você, se você for um grande músico, não garante que você vai ser um bom professor. Sim. Não garante, assim, 100% não garante. E eu trabalhei num projeto social em que a seleção, quando eu entrei, foi o primeiro grupo de professores que entrou, a seleção era tipo uma prova, a prova que eu fiz no vestibular. Uma prova específica de música, de parte auditiva, de percepção, né, que a gente chama, era uma prova bem difícil. Mas eu fiz isso na faculdade, eu sempre gostei de percepção, então eu sabia fazer. Mas é um treinamento específico, como se fosse uma habilidade de um atleta, né? Você perceber as coisas desconectadas da música, por exemplo, você perceber um intervalo. São coisas que a gente faz, mas a gente faz o melhor, a gente não faz segmentado. Não, agora eu vou escutar o intervalo, agora eu vou escutar o ritmo. Não, quando você ouve a música, você presta atenção em tudo. É isso que a gente desenvolve, né? O músico desenvolve a capacidade de ouvir várias coisas simultaneamente. E aí, quando eu trabalhei lá durante 10 anos, os 3 últimos anos, eu fiz os processos seletivos dos professores. E aí foi mais uma coisa para o meu horror. Primeiro, o horror por parte da instituição, porque as provas eram dificílimas. Dificílimas, muito mais difíceis do que quando eu entrei. E nessa E questão para uma pessoa de um técnica instrumento. de formação de música, como você falou, né? Não era tanto. E sim, mas era o processo seletivo para ser professor. Não era processo seletivo para participar de uma big band ou de uma orquestra. Era para dar aula. Então, o processo seletivo tinha lá não tinha entrevista, eu não me lembro, eu era a banca das provas. A entrevista era a primeira fase era uma prova escrita e que você tinha que. Eu prova auditiva, como a do vestibular. Depois tinha uma banca para você fazer solfejo, que é ver se você sabe pegar o papel e ler música sem ter referência de nenhum instrumento. Então, o que acontece nisso? Né? É nesse momento em que a formação vai se distanciando da prática. Porque uma pessoa que toca cavaquinho, por exemplo, se ele não fez uma educação formal, uma universidade que tem esse formato do treinamento de atleta, ele não sabe fazer a prova no formato em que era feita. Mas se você puser a música para ele falar, toca, me fala quais são os acordes, ele fala todos e ele toca imediatamente. E ele improvisa sobre aquilo e faz o ritmo com perfeição. Dentro da formação então, de é música, uma coisa... ainda uma formação, vamos dizer, uma formação clássica, uma formação muito técnica. Exatamente. Privilegiando A famosa formação... outras formações. A famosa formação conservatorial. Conservatorial, sim. Exatamente. Tem uma coisa muito, muito técnica e que nem sempre caminha junto com o seu desenvolvimento musical. Que é isso que eu acho que, né, nessa história toda, o que eu encontrei foi isso. O que o professor precisa saber para promover um desenvolvimento musical. Então deixa eu te perguntar, né? Eu fiz essa pergunta tanto para o Rodolfo quanto para a Lisbeth, vou perguntar para você, né? O que é o objeto da educação musical na escola? Porque, assim, para mim, que sou leiga, né, ou para educação musical sempre tem uma coisa assim que você vai aprender toda aquela notação, aquela linguagem específica, e tem a coisa do instrumento, né? Então você ou um instrumento ou a técnica do canto, enfim, você estuda a música para performar, né? Fazer um. Mas a educação musical na escola não tem esse objetivo, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso. Qual é o foco da educação musical na escola? Né? Que não é o conservatório, ela é diferente disso, por quê, né?
Eu não vou falar do que diz a lei Uhum, e do que uhum, de várias pessoas, eu vou te falar o meu ponto de vista, porque no papel tudo é sempre muito bonito, né? A BNCC fala várias coisas, tem uma professora que é minha amiga, que é uma pessoa, uma pesquisadora maravilhosa, uma educadora maravilhosa, que é a Cecília Cavalieri França, ela tem um curso sobre a BNCC. uhum, Ou seja, ela se debruçou sobre aquilo e ela tem propostas para né, enfoques uhum, de como trabalhar as coisas que são ditas na BNCC. Mas o que acontece na realidade é que quem dá aula na escola é o professor unidocente, uhum, normalmente, né? Quando a escola tem o professor especialista de música, ele também tem que dar aula de artes, uhum. né? São as quatro: teatro, dança, música e artes visuais. Sim. Então, a lei diz isso, né? Você pode ter qualquer uma dessas licenciaturas ou pedagogia e você pode dar aula. Então, que aula é essa que o professor vai dar? A BNCC diz uma coisa, a diretriz da escola pode ser outra, mas, na verdade, como eu falava nesse projeto social que eu trabalhei, e como eu faço em qualquer aula que eu dou, a hora que eu fecho a porta, quem dá aula sou Uhum. eu, É, mas isso é bem, né? bem marcante na educação, né, de forma geral, né? Então, o que se percebe, né? O coordenador percebe se as crianças estão se divertindo, se na apresentação todo mundo faz Ah, certinho, porque tem não tem apresentação. preocupação. O objetivo da educação Então, musical é fazer a apresentação do Marisa idoso. Fonterrada, Marisa Fonterrada, que é uma das maiores referências de educação musical no Brasil, fala que o professor de música é o professor festeiro. Uhum, Então, é tipo, faltou um professor na aula de música, deixa uhum, eles lá se divertirem, né? Vão em entretenimento. Porque na maioria do. Antes, eu ficava, quando eu comecei a pesquisar, eu ficava pensando se era maldade do professor, se era uhum, preguiça, se era incompetência, e eu cheguei a uma palavra: o professor é desesperado. uhum, Ele tem um desespero, porque ele não sabe o que fazer nas aulas de música da escola. uhum, Eu conheço um professor que ele é guitarrista e ele queria ter um emprego registrado, ele foi dar aula numa escola, uhum. sem ter nenhuma formação pedagógica. Tipo escola do Ele rock, fez a assim. licenciatura. Abafa o caso. É, não vou falar sobre isso, mas Assim, ó, sai com uma esse banda daqui dessa professor. turma. Não, a pessoa acha que assim, você tem jeito com criança. O Aham, professor de música não é um recreador. sim. A aula de música não é entretenimento. Mas fica esse Tem lugar, construção de assim, é saber. uma coisa. Acho que quando você fala que o professor é um desesperado, eu fico pensando, é a falta da clareza do que se espera para essa atividade, essa área na escola, né? Você não tem muito claro, então quando você não tem claro, qualquer coisa tá boa, né? Não incomodando, Exatamente. não, vamos dizer assim, interferindo na matemática, nem no português, nem nas áreas nobres da escola, né? O que vier, né? Então, o que você está dizendo, né, é que a escola acaba não tendo muita clareza do que quer com isso, mas também não é essa formação mais técnica, vamos dizer assim, né? O objetivo da educação musical Então, não é fazer isso, né? para mim, né, eu encontrei dois educadores que também para mim são agora meus papas, mestres maravilhosos. Assim, honestamente, mais um do que o outro, mas um que é um compositor contemporâneo francês, que é o Delalande, que ele fala sobre a diferença entre ser músico e fazer Hum, música. Ser músico precisa daquele treinamento técnico, né? Basicamente. Você fazer música não é imprescindível que você tenha domínio técnico de algum uhum. instrumento. Pode, inclusive, não ter instrumento, o que também responde quando você perguntou sobre o material, né? Como é que era a questão do material para o professor. Você pode fazer aula de música sem nada. Aí, se o meu sócio na loja estiver vendo, não sei se ele está, mas ele vai me matar. Você não precisa de nenhum instrumento.
Você não precisa de nenhum instrumento, você precisa ter som. Né? A aula de música é a aula de som. Se você vai fazer música contemporânea, se você vai fazer música folclórica, se você vai fazer música pop, se você vai fazer o funk, o repertório quanto mais rico, melhor, mas sempre é possível ter desenvolvimento musical na aula de música. Uhum. Se você faz só repetição, que é outra pessoa que também, essa frase eu cito sempre, que é a Emília Ferreira, ela fala, as crianças, a gente tem que ouvir as crianças, porque as crianças pensam. E elas falam, É se um você detalhe ouvir... importante, assim. Nem Então, sempre, mas sim. é exatamente isso. É isso que eu acho maravilhoso que ela fala, porque ela fala assim, é uma entrevista dela, tem no YouTube. Se você, mas é perigoso você ouvir as crianças, porque você vai ter que saber o que fazer com isso. Uhum. Então, mas você pode também só pedir para elas repetirem. Só você faz, elas repetem. Porque se elas pensarem, elas podem errar. Uhum. E se elas errarem, né, então é mais seguro repetir. Só que isso é uma violência que não tem tamanho. Porque as crianças são sempre capazes, né? Uhum. As crianças são capazes. Pessoas, às vezes, o professor acha, não, isso daí meu aluno não posso falar para ele que isso é um contratempo. Que ele não é capaz de entender. Uhum. Mostra para ele, não precisa chamar contratempo, mas ele é capaz de aprender que aquilo que ele ouve é uma palavra que se chama contratempo. Ele fala download, Uhum. como é que é? O Uhum. streaming, YouTube, Uhum. eles falam, as crianças aprendem, né? Só precisa escutar o que eles falam. Isso é uma coisa Então, interessante, né? Porque eu tenho uma coisa muito parecida com a inclusão, né? De pessoas com deficiência intelectual e assim. Você pré-seleciona coisas, não, isso ele não vai saber. Então eu já nem falo, porque ele não vai saber. Você não fala nem no ponto de vista informativo, como, olha, o mundo é grande, existem muitas coisas, uma delas é o contratempo. Né? Você elimina aquilo para por pressupor que a pessoa não tem capacidade para compreender, né? e você decidir o conteúdo não é, né, a gente fala a questão da BNCC, eu estudei a BNCC, eu fiz um planejamento maravilhoso e eu vou fazer essa atividade, essa e essa. Aí você chega na sala, se você não tem o lastro de conteúdo que aquela atividade que você está fazendo trabalha, qualquer pequena alteração você fica perdida. Uhum. Qualquer coisa que você tenha que alterar no seu planejamento, você não sabe o que fazer. Então, o que o professor faz? Ele insiste na repetição até ficar bom. Ele é um É porto como é um seguro para ele, né? adestramento. É algo que ele Exatamente. domina. Quando ele tem muitas atividades, não, eu fiz vários cursos em várias atividades. Uhum. Então, se essa não der certo, eu faço a outra. Se essa outra não der certo, mas numa emergência eu faço aquela outra. Uhum. Então, parece que é sempre a coisa para ocupar o tempo da aula. Porque o planejamento, para mim, não são atividades, são conteúdos. Eu falo, nesse semestre eu vou trabalhar isso, isso e isso. Uhum. Como eu vou fazer? Depende de quem está na aula. Estou citando as mestras, né? A Teca Alencar de Brito, que é outra referência da educação musical. Ela é professora aposentada da USP, na área de educação musical, e ela dá aula para crianças de 3 a 4 anos até Uhum. hoje. Ela tem 30 anos de carreira. E a Teca fala, não adianta você propor uma coisa, né? Não, ela fala, como é que é? A criança que você deu aula hoje, na criança que você vai dar uma aula uma vez por semana, o aluno que chega na sua sala hoje não é o mesmo aluno que saiu Uhum. daqui a semana passada, né? As crianças têm milhões de experiências. Eu, às vezes, agora que eu estou em casa, estou vendo menos gente, outro dia eu saí, fui no laboratório fazer exame com a Uhum. minha mãe e fiquei olhando uma criancinha. E eu vi o jeito que o menino olhava e falava, meu Deus, que coisa incrível. Uhum. Olha lá o ser aprendendo. É um negócio tão Ótimo, é. fascinante. Aí o professor, no desespero, o que ele faz? Ele vai propor a atividade na maior Uhum. das boas intenções. E ele despreza
tudo que o aluno, tudo que a criança podia prestar atenção, fala, não faz nada disso, faz isso aqui, ó, que vai ficar bonitinho para a E apresentação. acaba sendo um contrassenso, né? Porque a área da música, né, que a gente estava falando, deveria poder oferecer a liberdade de explorar, né? De aprender de usar mais a criatividade, né? Vamos dizer assim. Então nisso, então respondendo sua pergunta assim, objetivamente, juntando o que diz o Delalande, que eu acho que a aula de música, e que diz o Schaefer também, o Murray Schaefer, que também é outro desses maravilhosos, a experiência musical, né, o professor na escola ele tem que promover uma experiência musical no aluno que ele se desperte para a música. O Schaefer fala que tem que manter a descoberta entusiástica a fagulha. É uma coisa toda poética, assim, tipo, né, de manter despertar um interesse na E que música pela faz todo criança. sentido, né? Porque às vezes você pode conduzir as coisas de um jeito que você desperta a aversão na criança por uma coisa que deveria ser. Eu acho que isso é uma coisa para o conhecimento de forma geral, né? Estar na escola e conhecer, querer aprender, deveria, né, na infância, ser algo que é sinônimo de prazer. Então você fica curioso, por que que os fungos crescem, né? Tudo é motivo para curiosidade. Mas isso vai virando uma experiência aversiva pela forma como isso é oferecido, né? Então, no caso da música, aí seria você manter, né, ou desenvolver esse prazer da apreciação musical, né? Não prazer em conhecer, prazer em desenvolver, e não uma fonte de tédio, né, ou de medo, enfim, né, de cobrança, como às vezes pode se transformar, né? Isso o Delalande fala então que seria interessante ensinar para as crianças, eu falo as crianças, normalmente todo mundo fala as crianças, mas não são as Sim, crianças, né? sim. São os Uhum. iniciantes. Tudo para a pessoa que não está aprendendo um instrumento, você quer ter aula de música. Você tem que transmitir, ensinar ou apresentar para essas pessoas tudo que precede a técnica. Uhum. Tem muita coisa que precede a técnica. Tem muita coisa. E no caminho, então, isso é minha abordagem do Delalande. Mas eu redescobri no ano passado, um educador que eu tinha lido um livro uma vez, e que é uma pessoa, sim, para mim é o mestre maior da educação, que é o Keith Suanek. E ele tem uma matriz educacional para você orientar os seus conteúdos. Então, ele tem os níveis de desenvolvimento que você tem e as atividades. É uma matriz mesmo, um gráfico. E para mim, isso daí orienta a prática para qualquer pessoa que tenha uma formação mínima de conteúdo musical. Então, porque o que é a questão da repetição e da apresentação no final do ano, né? É um foco em performance. Sim. É só tocar, repetir até ficar bom. Não tem escuta, não tem criação, porque você faz o que o professor está falando para fazer. E isso a Teca também fala, que a tese dela é sobre as crianças e a escuta das crianças. E ela tem lá na tese um menininho de 4 anos que fala assim, se a gente não escuta o que a gente está tocando, a gente é só uma mão que se mexe. Uhum. E eu conheço muito músico que é só a mão que se mexe. Toca rápido, toca certo, todas as notas certas, precisas, mas não tem mais nada. Outra coisa, então, o Swank, com as três modalidades do fazer musical, que ele fala que é a criação, a apreciação e a performance. Você não pode fazê-las desvinculadas. Então, a gente vai cantar uma música para perceber a pulsação, que é o coração da música. Então, eu vou fazer a música para você perceber a pulsação. Tum, 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 tum. Você não está fazendo a música, você está fragmentando e está trabalhando a pulsação isolada. E é isso que eu falo para os alunos, quando eu dava aula de teoria lá no projeto social.
Eu falava, então alguém me dá um exemplo de pulsação aí. Aí o aluno fazia tum, tum, tum. Então eu falei, isso não é pulsação. É sim, professora, você disse que é sempre igual, tudo regular. Eu falei, mas isso daí não é pulsação. Aí o outro fazia tum, tum, tum. Não, não é. Tá, tá, tá. Tá, tá, até. Até que um fazia, tirei o. Agora é pulsação. Porque não tem. Aí eu falava, não tem. Você já viu um coração batendo sozinho, que não seja em filme de terror? Você dá um exemplo de pulsação, você precisa ter uma música. Tá. Então é isso que eu acho que o Suânico é maravilhoso, porque ele fala, o jeito que ele fala os assuntos, né? Que é o material. E outro problema, normalmente, do conteúdo das aulas é que a pessoa só trabalha as propriedades do som. Uhum. Que é a altura, se o som é grave ou agudo, duração, se o som é curto ou longo, intensidade, se é forte ou fraco, e o timbre, que é a qualidade, a característica do som. E aí a pessoa fala, tá, hoje nós vamos trabalhar a duração. Mas o som, Uhum. qualquer som, ele tem a duração, tem o timbre, Uhum. tem a intensidade e tem a altura. Então você não acaba segmentando, fragmentando e você não tem desenvolvimento. Você fala, agora, a Cecília Cavalieri também tem uma parte de um livro dela que ela fala, você ficar trabalhando sons graves e agudos, subindo e descendo, com a voz ou com a falta de êmbolo, que é um instrumento propício para isso, é muito bom para subidas e descidas. Para a música não faz diferença Uhum. nenhuma. É isso que eu falo, que é separar a prática, esse treinamento técnico da prática. Porque eles são separados. Porque você pode ouvir, eu faço lá com a flauta de êmbolo, aí o aluno desenha, subiu e desceu. Mas aí eu ponho na música, que tem lá uma harpa fazendo do grave para o agudo, ele pode não Sim. perceber. Então, por que não aprender já na música? Olha, você Uhum. percebeu que tem um som que faz do grave para o agudo? É isso É. que o Sonic propõe, fazer tudo ao mesmo tempo. Mas A criação, não, desculpa, é assim. a apreciação e a performance. Mas não só no nível dos materiais sonoros, das propriedades do som. Ele também fala sobre a forma, que é o discurso, né? Não só a forma musical da música, mas da obra em questão, mas o fraseado, a respiração. E são coisas que, no futuro, se você for ser um intérprete, um músico profissional, você precisa pensar nessas coisas. Uhum. Então, materiais sonoros, a, a forma e o caráter Uhum. expressivo. Porque você vai fazer outras coisas dos treinamentos específicos que a gente faz, leitura rítmica. Tá, 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 tá. Todo mundo faz assim. Uhum. Todo mundo faz, não tem. Você não pensa que aquilo que quando o percussionista está fazendo o solo de bateria, ele está fazendo esse tá, 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 mas ele não faz assim. Ele sabe como é a frase, ele sabe o caráter que ele quer dar. Então, por isso que você olha o baterista tocando, é interessante. Porque se ele tocar tá, 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 você nunca vai ver ele tocar, porque ele nunca vai ser contratado para. Porque não tem, é separado, sabe? É. Agora eu sei teoria, agora eu tô tocando. Ah, é Aham. diferente. Não é diferente, é tudo a mesma Eu acho que coisa. quando você está falando, estou pensando assim, né? O professor, até por uma questão, uma tentativa de fracionar, né, tornar mais didático alguns conhecimentos, ele acaba caindo em algumas armadilhas e faz perder o sentido do que ele está fazendo. Ele começa a ensinar fundamentos teóricos que só fazem sentido, pelo menos para uma experiência musical, uma educação musical dentro de contextos, né? E a impressão que quando você está falando, a impressão que eu tenho é que ele isola um elemento e aí ele perde todo o sentido. Eu lembrei do conceito do Vygotsky, né? Ele tem um conceito que ele chama de análise de unidades, né? Ele diz que todo objeto de conhecimento que você separa, né, daquele destaca de um determinado contexto para estudar, ele tem um mínimo que você pode separar. Então, se você separar mais do que esse mínimo, você perde o fenômeno, né? Então ele dá o exemplo da molécula da água.
Você consegue estudar a água até chegar na molécula. Se você separar a molécula, você vai ter hidrogênio e oxigênio, você não vai ter mais água, né? E aí você perde, porque ele defende esse tipo de análise, né? Que deve em conta o contexto e tal. E aí o que você está falando é exatamente isso, né? Assim, foi a analogia que eu estou fazendo. Você pega coisas assim, você não sabe o que você vai... Porque também me parece que o que você defende que o professor faça é uma coisa que exige uma formação, um repertório que exige uma imersão, exige mais conteúdo daquele profissional. E às vezes ele não tem tudo isso. Então, fala, então hoje eu vou trabalhar altura, amanhã eu vou trabalhar, sei lá, intensidade. Aí ele vai pegando coisas e aí ele não sabe mais o que ele está fazendo, né? Então, vai fragmentando o trabalho, né? Você está com alguma coisa que você está fazendo lá, que você não sei direito o que é, mas não é educação musical, porque você joga justamente o mais importante fora, né? Então, o pior aspecto disso é que você acaba apresentando um repertório pobre, porque você faz a música da pulsação. Tum, 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 faz o tamborzinho. Tum. Você não precisa ser isso. Você pode pôr a música do Tom Jobim, você pode pôr a música erudita, você pode pôr a música contemporânea que não tem pulsação. Os meus alunos, a maior maluquice para eles era quando eu ficava enchendo o saco deles por causa da pulsação. Sente a pulsação, percebe a pulsação, onde está a pulsação. E a uma hora eu falava, tem essa daqui, não tem pulsação. Eu falava, semana que vem a gente vai ver a música que não tem... Professora, como a música não tem pulsação? Ah, tem música que não tem pulsação. E agora, né? Pois é. Então, a questão é, o professor sabe, o professor tem que saber o que ele está fazendo. Eu posso pôr uma música, quem está de fora, isso é o problema, né? Às vezes o coordenador não entende. Você planeja uma coisa... E você sabe o que é a experiência que você quer que o aluno tenha. E aí você põe aquilo, os alunos fazem tal coisa, e o coordenador passa ali na porta e olha e fala, o que essa louca está fazendo? E aí, se o coordenador não é da área de música, ele fala, o que você está fazendo? Por que você não está cantando Atirei o Pau no Gato? Por que você não está cantando as famosas musiquinhas? Ou ensaiando a nossa apresentação lá no... Canta a música da mamãe. Por que você não está cantando a música da mamãe e você está aí mexendo com essas... A Gislaine está aqui, que é a professora de música da escola que eu trabalho. Ela, na pandemia, tem essa questão, né? A pandemia aumentou, piorou muito a situação, porque agora todo mundo grava um vídeo fazendo uma musiquinha, e todo mundo copia a musiquinha com a coreografiazinha. A Gislaine fez com os alunos um pandeiro com o teclado do computador. Então eles tinham que pegar o teclado e tocar que nem um pandeiro. Então, aí a pessoa olha e fala, mas o que é isso? Por que você não tem um tamborzinho colorido? Exatamente, exatamente. Então, o professor que tem fundamentação, ele consegue criar uma coisa que seja possível dos alunos fazerem e ativamente, eles participarem ativamente, não é só uma repetição. Sim. Né? A questão dessa falta de formação musical e pedagógica junto, porque às vezes o professor não condena a formação técnica. Para você ser um instrumentista, você tem que ter formação técnica, mas você não pode viver só na formação técnica, porque aí não vou nem entrar nesse assunto que é o modelo espiral do Swann, que eu falei dos três, é baseado nas fases de desenvolvimento do Piaget. Mas ele é uma espiral e em cada nível eu falo que é que nem o Guggenheim, o Museu de Nova York, que é exatamente aqui. Você começa nos materiais sonoros, né, depois tem a forma, e tem o caráter expressivo, e por fim tem o último giro, o último laço da espiral é o valor. O valor, o valor é difícil de explicar.
Outro dia eu falei com a Cecília que o valor, eu vi uma foto do Guggenheim que você via a espiral subindo e em cima tem um vitral, assim. Eu falei, Uhum. olha lá o valor é Eu vi. aquilo lá, porque o valor é uma, Por enquanto, porque a espiral fura o vitral e continua, né? A metáfora da espiral é então, mas é justamente que isso. o valor é transcendência Uhum, e tem a ver com o lado direito deixa eu ver se eu não estou espelhado. O lado esquerdo da espiral é o seu desenvolvimento pessoal e o uhum, lado direito, quando ela é o coletivo. uhum, Então, o último andar lá do vitral do Guggenheim é quando você consegue a transcendência de atingir o coletivo. Eu fico arrepiada de falar, é uma coisa uhum, maravilhosa. uhum, E, e falando em formação de professores e em coisas maravilhosas, a coisa trágica é que a pesquisa na academia está cada vez mais distante da uhum. realidade do professor. É. Então, eu fico pensando nessas coisas que o professor não sabe, que não existe pizzicato no tambor. Foi o que eu vi uma Uhum. professora dando um curso agora em julho, eu assisti o curso online, pizzicato, acho que eu comentei com você. Aham, Pizzicato é você beliscar as cordas de instrumentos de cordas friccionadas. aham, Então, o violinista toca com o arco, ou ele belisca as cordas, se aham. chama pizzicato. Ela falou que fazia um pizzicato no tambor. Uhum, Era a pele do uhum. tambor assim, e ela fazia Aham. assim. Pizzicato não dá para beliscar a pele do tambor. Não, ela precisa descobrir qual é o Pizzicato é nome de beliscar, assim, deve ter que chamar outra coisa. beliscar a pele do tambor, pode Beliscar ter, pode não ser, digo mas... que não tem. Mas o que acontece é isso, a pessoa faz uma atividade interessante, e aí alguém fala, ah, me ensina, eu ensino. Aí ela pega e começa a dar cursos. E Uhum, aí é o momento que o professor desesperado fala, ai, olha que bonitinho que fica isso, vai ser um sucesso na apresentação das crianças. uhum, Por isso que eu falo que ele não é a intenção do professor que faz o curso não é uma má intenção. Ele quer fazer uma boa coisa que ele não consegue enxergar nas atividades uhum. adaptações, por exemplo. Por isso que se eu fizer a musiquinha do mousezinho, tem que ser o mousezinho Aham. Logitequinho. Porque se eu quiser fazer com outra coisa que se pareça, sei lá o quê, Uma uma coisa meio caixa, um assim. case de qualquer outra coisa, sei lá, se ela vai bater no mouse, se ela vai fazer pisicata no Aham. mouse, você pode, você pode ter um outro objeto que faça o mesmo movimento ou o Eu estou mesmo pensando numa timbre, coisa meio Hermeto né? Pascoal, assim, né? Ou seja, a pessoa se vulca, a pessoa tem. A chaleira é um instrumento dele, então ele vai pegar a chaleira e vai fazer um pizzicato na chaleira, né? Não tem que ser. A ideia é completamente oposta a essa, né? Qualquer coisa pode ser um objeto musical na mão de alguém que está querendo tirar som daquilo, né? O problema, então, exatamente, inclusive o instrumento. Uhum, Teve uma professora uma vez na loja que ela pegou pegou um triângulo. O triângulo tem um jeito especial de tocar, como se faz no baião, que é, você segura o metal e solta e faz uma sons diferença no diferentes. som, né? Ela falou, você acha que é bom eu comprar esse triângulo para os meus alunos? Eu falei, quantos anos tem seus alunos? 5. Uhum, E ela fazendo, eu falei, mas o que você está fazendo com eles, com o triângulo? Ah, a gente vai fazer um baião, eu estou ensinando eles a fazer. uhum. Aí eu falei, você não pode dar um triângulo para uma criança de 5 anos e esperar que ele vai Uhum. saber, um adulto, se É para você um piano, difícil, falar, cara, é. Pega um triângulo, você vai com então aquela garra no triângulo achando que é fácil, todos que já passaram isso, por isso essa é a questão, experiência. né? É isso que eu falo que é estragar a criança. Você Aham. fala para ele, não toca piano assim. Você não pode tocar piano com o cotovelo. Uhum. Eu toquei com o cotovelo. Mas Olha, a ideia depende do do tipo de. triângulo é assim: o problema é o professor querer que o aluno troque o triângulo, porque ele pode explorar o triângulo. O triângulo está lá Exatamente, na não, mas já dá assim, não. bandinha, tá? Isso aqui você toca assim, Aham. pega aqui, ó. Senão o som vai sair Tá, errado. exatamente. Aí ele fica com Deixa uma. ele conhecer. Ele não tem. Isso é outra Uhum. coisa. Isso é outra coisa que a Teca fala. Se você botar uma criança de 5 anos no piano, ela vai fazer. É. Assim, não tem jeito.
E aí ela conta, na tese também, ela conta que as crianças chegam, uma criança chegou na escola e ficou tocando, mexeu na bateria, mexeu no piano, mexeu no violão. A Teca tem milhões de instrumentos lá na escola dela. Milhões mesmo, do mundo todo. E aí o menininho foi, não lembro se era um menino ou menina, foi, mexeu em tudo. Aí a mãe, depois que ele mexeu em tudo, ela falou, e aí, o que você quer aprender a tocar? Nada, eu já sei tocar tudo. Mas não é Eu já verdade? toquei tudo. Ele tocou tudo. Por hoje tá bom. Outro dia, É, é, quem sabe? então, é isso que eu falo. A criança é uma esponja. Aham. Se você jogar vinagre, ela vai, Mas, ela Rosana, o vai que que você azedar. acha, então, que o professor precisa fazer para sair, né, desses preconceitos, dessa visão mais estereotipada? O que que ele precisa fazer para se tornar um professor mais aberto para esse tipo de experiência, assim, né? Para poder conduzir, porque a gente já chegou à conclusão que a questão técnica não vai garantir, não é isso, né? Mas é um olhar, né? É uma forma de encarar a educação musical e de trabalhar com isso. E o que que você acha que ele precisa fazer, assim, né? O que que você recomendaria para um professor que quer sair dessa mesmice, né? Ele quer transcender isso, ele quer ir além desse jeito de trabalhar, né? E, o que diz o Delalande, a primeira coisa que uma pessoa que pretende ensinar música precisa fazer é pensar o que é música. Uhum. O que é música para ele? Para ele, música é ficar tocando triângulo, cantando a música do Elefantinho, né? Eu, quando eu era pequena, na minha casa, é engraçado que eu tenho músicas que eu falo pro meu marido, tem músicas que eu nunca ouvi as gravações originais, porque Uhum. a versão que eu conheço são as minhas irmãs cantando. Uhum. Me lembro eu quando estava no cadeirão de bebê, que tinha o disco do Jorge Ben na minha Uhum. Eu casa. lembro disso também. Sério, você Me tem também? uma experiência, uma lembrança disso. Ah, eu não tenho, eu não tá É. aqui, mas eu ia mostrar. Os dois livros que eu falei, A Música é um Jogo de Crianças, que é do Delalande, que ele fala essa história toda de pensar o que é música para você, para saber Uhum. o que você vai ensinar. Ou seja, Ah, você tem que ver sentido naquilo enquanto profissional, né? Você não ser um tem que ser a fazedor, um experiência. repetidor de coisa, né? Mas É, é. você Aí tem uma pensar, vez eu né? fui num curso, uma vez eu falei assim, aluno criativo, aluno criativo. Foi. Uhum. Professor criativo, aluno criativo, não é verdade. O professor pode ser criativo e fazer uma coisa maravilhosa. Ele adestra as crianças para Uhum. fazer aquilo. Então não tem desenvolvimento cognitivo, não tem desenvolvimento musical, é só repetir. Uhum. Ah, então, assim, rapidamente o que o professor pode fazer, primeiro é ler esses 3 livros. Uhum. O Depois Delalande, você A passa Música é um os Jogo. nomes, que aí eu deixo no comentário do vídeo. Acho que é legal, né? Para quem quiser se aprofundar, né? Os livros do Keith Suanic, tem 2 que não são traduzidos, um chama A Base para a Educação Musical. Uhum. Enfim, esse livro ele não está traduzido, ele não está traduzido, mas são coisas. O Suanic é maravilhoso o jeito que ele escreve, por isso não é muito possível de traduzir. Uhum. O outro chama Música, Mente e Educação. Não, Música, Mente e Educação tem tradução. Esqueci, ele tem um que é muito Tá. complicado, mas tem um traduzido que é o Ensinando Música Uhum. Musicalmente. Os títulos dele são bem esclarecedores, Estava né? pensando nisso. Esse é um livro que pode E ajudar. o terceiro é O Ouvido Pensante, do Murray Schafer, Hum. que é uma coletânea de coisas que ele fez durante a vida, de palestras, mas tem lá uma palestra que se chama O Rinoceronte na Sala de Ah, Aula. Adivinha quem é o ai, meu rinoceronte Deus. na sala de aula? É o professor.
o professor é rinoceronte na aula de aula. Na sala de aula ele é mais velho, ele é mais cascudo, mas ele tem que promover experiências musicais significativas. Como a minha professora do Escola Municipal de Primeiro e Segundo Grau, professor Lineu Prestes, que se chamava Roseli. Professora Roseli, cantou grande professora Roseli. Você conhece? Gerações são... Ela... Eu anotei o telefone da escola para ligar lá para ver se eu consigo o contato dela. Porque eu lembro, eu estava na 4ª série, atual 3º ano, e ela cantou uma música que era um Boi de Cofo, se chama. Que era uma música do Boi Bumbá. E uma música do Caetano, ou é do Luiz Vieira. Deu meia-noite, a lua faz um claro. Exatamente. Puxa, faz muitos anos que eu estava na 4ª série. E eu me lembro até hoje. Depois, quando eu fui estudar na escola particular de freira, na aula de música, a gente cantava as músicas da missa. Eu me lembro também das músicas da missa até hoje. Tinha uma interessante que tinha 2 vozes. Entende? Se as freiras obrigassem a professora de música a dar aula com as músicas da missa, ainda assim, se a professora tivesse uma disposição de promover desenvolvimento musical, ela teria aspectos musicais para trabalhar com os alunos, né? Para desenvolver as tais coisas que precedem a técnica. Ou seja, né, então, esse despertar aí pro o que é de fato importante, né? Eu acho acho que você dá ótimas dicas aí, fica essa questão das leituras. Acho que é importante a pessoa, né, acordar aí para essas necessidades, né? E desculpa falar, mas nosso tempo está acabando. Que triste. Que pena. Deixa eu só dizer mais uma coisa. Esqueci que eu ia falar, desculpa. que eu vi uma outra coisa aqui. Eu estava procurando uma citação aqui, mas eu achei outra, por isso que eu me distraí. Aula de música, essa é da Cecília Cavalieri França. Os livros da Cecília Cavalieri França também são todos maravilhosos. A aula de música, a Cecília foi orientada pelo Swann, na Universidade de Londres, no mestrado e no doutorado. Lembrei o que eu ia falar. Na aula de instrumento, às vezes o professor não propõe o desenvolvimento musical na aula de instrumento. Você dá aula de piano e você manda ele fazer escala, não que não tenha que fazer escala, mas você, não é só, a escala, né, que ele faz não tem caráter expressivo. Difícil pôr caráter expressivo numa escala, mas você precisa, né, a técnica de um instrumento, para mim, demorei muito para chegar nessa definição, mas para mim é o que é o que você faz para você treinar seu corpo a obedecer o que a sua cabeça quer. Eu quero ouvir tal som, eu tenho esse movimento. E muitas vezes mas vou só acabar. Um aluno, né, assim, às vezes até que tem essa pegada, esse entusiasmo, um professor muito voltado para a técnica pode destruir isso, né? Falar, não, você não é ninguém aqui, você é apenas um aprendiz, toque a escala aí, né? E matar, tá, né? Matar essa criatividade, essa coisa, né? Rosana, precisamos encerrar, estou com um pouco de medo, porque como eu comecei de novo a live, se ele corte a gente sem avisar. Ultimamente ele tem avisado, né? Mas eu fico um pouco de receio aqui. Então eu queria te agradecer, queria deixar para você falar as suas palavras finais aí. Achei que foi muito boa a nossa conversa, adorei saber as coisas. Acho que para as pessoas que tiverem interesse, né, essas suas dicas de leitura assim, são muito importantes. Acho que a gente tem boas propostas nesse sentido, mas que as pessoas precisam ir atrás, né, desenvolver, não matar esse lado em si, como profissional, como professor, para também não matar isso nos alunos, né? E não jogar fora o que é mais importante, exatamente. O professor precisa pensar na prática musical. Vou encerrar só dizendo a frase que eu achei aqui, que me deixou esquecer das outras coisas, que é:
Aula de música não é aula de sons, aula de música é aula de música, com música e por meio da música. Uhum. Então não adianta você ficar mandando, vou pedir para É. você cantar Aham. a música, ficar pedindo para as crianças desenharem a clave de sol, Aham. né? Clave de sol é uma coisa da linguagem musical tradicional. Eu sei que você sabe a Aham, música de sei. como desenhar a clave de sol. Nunca esqueci. Aprendi, tá vendo? Então, o que esse aprendizado melhorou a sua experiência musical? Quando você ouve a Mônica Salmazo cantando com o Ney Matogrosso, você pensa, Eu eu coloco coloco giz na giz. segunda. É, mas é impressionante, né? Como essas Exatamente. coisas são marcantes, essas experiências são marcantes, mas que na prática. Acho que quando elas têm um caráter lúdico, né? Você tá lá feliz, fazendo a clave de sol, a musiquinha e tal. Mas se for só isso, né? Também é muito Não empobrecido, né? pode. Não pode ficar só nisso, né? Exatamente. Eu ando comparando com a palavra nutrição. Uhum, Porque você pode comer Big Mac a vida inteira. uhum, Come, é gostoso, é gostoso. Você vai comer todo dia no café da manhã, no almoço e no jantar, no futuro não é muito uhum. bom. Então eu ando pensando E é uma no experiência conteúdo como empobrecida, né? nutrição. Uma experiência empobrecida É, demais, né? É só isso aquilo. essa questão de mostrar um repertório ruim. Ruim não é ruim de gosto, é ruim de riqueza Uhum, musical, de elementos musicais, né? Aí, no fim, todo mundo acaba concluindo que precisa recorrer à música erudita, à música de concerto. uhum, Por quê? Porque é difícil você pegar uma música do Michel Teló uhum. e falar sobre algumas características musicais, né? Às vezes, todo mundo não queria ter citado ele, mas qualquer A pessoa é música capaz popular, de né? Uma perceber. música Não é popular. nem popular, é uma música que é Uhum, simples, que é simples. Vou falar da Mônica Salmazo com o Ney Matogrosso cantando a música da Lula e uhum, Lucina. É uma música simples. Mas vai ouvir aquilo e ver, uhum. né? Porque é isso que a pessoa precisa, desenvolvimento musical, é a pessoa Ah, conseguir perceber você essas falou uma coisas, né? vez Além da do. música da trilha do Central do Brasil, né? Que eram duas notas. Eu sempre penso nisso, né? É, Você construir uma música com duas notas, tan, dan, 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 duas notas, né? E você ou seja, você perceber essas coisas, notar, né? Você falou isso para mim, eu fiquei, né? Nossa, fiquei encantada, por isso passei a prestar atenção. Então, imagina o quanto você pode desenvolver com as crianças esse encantamento, né? Por coisas que são simples, às vezes, estão ali, né? Não criticar, acho ruim isso. A criança gosta lá do funk, você chega destruindo a criança. Então, desprezar a fala, não, vamos experiência que a ampliar isso criança aí, né? traz. Não é só, não vamos É, comer só Big Mac, existem outras coisas no mundo, né? é. E aí o professor ter E, essa me, sensibilidade, né? Me lembrei de outro caso rápido, é que uma aluna minha de piano, você dá aula, a pessoa acha isso também, né? O professor de instrumento às vezes acha que dá aula de instrumento é a aula do Uhum, instrumento. A aula de piano não é aula de piano, é aula de música. uhum, Aí a minha aluna chegou um dia, quando ela fez 15 anos, ela ia ser da valsa lá, aham, das debutantes. Aí ela falou, fui na casa da minha amiga, e ela não consegue dançar valsa. Eu falei, por que, Giovana? Porque ela não consegue perceber que é um compasso de três tempos. uhum. Como pode? Aí eu sempre conto esse caso, porque é esse tipo de coisa que pode ser que ela não toque mais piano na vida. Ela Aham, está no terceiro ano agora, vai fazer o vestibular, parou de fazer aula de aham, piano no terceiro ano do médio. Mas eu aposto que a vida inteira ela vai conseguir sim, perceber um compasso de três tempos. aham, Porque é uma coisa, né, é uma coisa que você é apresentado uma vez e você ouve e você percebe. aham. Né? Então, no fim, o que a gente pode desenvolver na escola, né? É a percepção, é o que diz o Suane, que é a apreciação, a criação, porque criação não é criar uma música, Uhum, é de repente você tocar o pandeiro de um jeito diferente uhum, naquela música que você está ouvindo. E a performance que é você efetivamente tocar ou você fazer sons acompanhando a música. Não precisa ser necessariamente um instrumento, uma flauta doce, um ukulele ou qualquer instrumento da moda, né? ah, muito bem. Ah, Rosana, é isso. Vou encerrar então. Muito obrigadíssima pelas suas. Adorei aí foi muito aprendizado aqui. Acho que foram coisas muito importantes para reflexão.
me despedir, desejar boa sorte aí nos seus trabalhos, nas suas pesquisas. E Muito obrigada. agradecer aí, encerrando mais uma live musical aqui. Por falta de espaço para a educação musical nessas lives, não se pode se queixar, porque teve bastante. Faltou música na live musical. Exatamente. Vamos fazer da próxima a gente vai, eu vou cantar e você vai tocar piano. Tá bom. Um beijo, tchau. Obrigada, Cláudia. Vários amigos aqui passando, pessoal. na sala. Márcia, querida, Rodolfo, a Gislaine. Tá certo. Não estou vendo mais ninguém aqui. Beijão. Obrigada, Cláudia. Tchau. Beijo, Rosana, tchau, gente. tchau. Obrigada pela... Thaís, eu não sei se a Thaís está aí ainda.